Olá, hoje aqui na TV Indústria nós vamos falar de alguns resultados que o setor industrial consegue, é claro, não muitas vezes só pelo talento, pelo despojamento dos empresários, mas, é claro, algumas ações que chegam até a justiça para garantir direitos dos empresários e, por outro lado, também alavancar o próprio setor. Estou recebendo aqui o consultor jurídico da Fiente, Vitor Maisman, e a gente vai saber um pouco mais dessas conquistas hoje aqui no programa. Bom dia, Vitor. Satisfação de receber sempre aqui. Me fala uma coisa, é uma conquista muito forte aí do setor industrial em Mato Grosso, é justamente sobre a TSE, que é a taxa de serviços estaduais. Essa taxa que está sendo exigida, aliás, não é só a indústria que recolhe, todo o contribuinte recolhe, o senhor recolhe quando vai emitir uma guia de IPVA, o comerciante, é aquela taxa que sai na guia de recolhimento de qualquer tributo estadual, ICMS, IPVA, FETAB. É tipo uma taxa de emolumentos. Exatamente. O Estado ele cobra uma taxa que varia de 0 a 2 UPF-MT, para que seja, então, o custo do serviço para emitir uma guia, que é aquela guia de recolhimento. Ou seja, o próprio contribuinte, ele paga por essa guia e paga o próprio tributo. Então, isso, de fato, ele contraria os ditames previstos na Constituição Federal, os princípios previstos na Constituição Federal, e, em razão disso, a Federação das Indústrias, ela impetrou um mandato de segurança coletivo. O processo foi julgado de forma definitiva pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de afastar a exigibilidade da cobrança dessa taxa, por ser manifestamente abusiva e inconstitucional. Doutor Vitor, eu sei que de uma conquista mais também tão importante quanto, e que é uma batalha do sistema Fiente, que chega à justiça, que é a questão do IPI, de estabelecer os valores que são cobrados como base de cálculo para o IPI. Isso que interfere até na negociação da própria indústria com o seu cliente. Como é que ficou isso hoje? A legislação federal com relação ao IPI exige que o industrial ele pague o valor do imposto sem considerar o desconto dado na nota. Então, o industrial, quando ele vai vender o seu produto industrializado, ele, como faz uma negociação com um grande volume, é natural que ele dê um desconto. Então, o que acontece é que a legislação federal ela não permitia que fosse incidido o IPI sobre o valor da nota. Ele exigia o valor total, sem considerar o desconto. Mais uma vez, a Federação das Indústrias impetrou um mandato de segurança na Justiça Federal e obteve um êxito por uma decisão determinando à Receita Federal que afastasse a cobrança do IPI sem considerar o desconto. Ou seja, a partir de agora, o industrial ele pode recolher o IPI considerando os descontos dados. Então, há uma grande valor real da nota, né? O valor real da nota, que é exatamente a base de cálculo. O que se deve contabilizar é a operação. Sim. Então, se ele teve a nota fiscal foi, exemplo, de R$80 mil, tem que incidir sobre R$80 mil. Que na verdade foi aquele recurso que a empresa faturou. Exatamente. E não o valor que ela propôs de 100 mil, descontou 20. Exatamente. Ou seja, é uma discrepância na legislação que acaba, da forma como nós mencionamos anteriormente, acaba resultando numa oneração para o industrial. Sim, é tanta discrepância, é tanto absurdo, que tem que recorrer à justiça por questões óbvias às vezes, né? Como nesses casos aqui, né? A legislação, é isso que eu digo, toda a reforma tributária, desde o início da discussão da reforma tributária, não se está tratando especificamente de analisar uma redução da carga fiscal. O que se discute na reforma tributária é com quem que vai ficar a maior fatia do bolo. Formas de arrecadar só, né? Mas... Exatamente. Então, não se vê... Então, o que acontece é que a Constituição Federal, ela impõe certas garantias ao contribuinte e o contribuinte ele vai ter que se valer de medidas judiciais para fazer preponderar a Constituição Federal. Existe um outro fator super interessante também, que está relacionado aí até para equilibrar essa situação de carga tributária e o desequilíbrio que existe nos estados hoje, quando a gente fala de investimentos e dos próprios incentivos, que o Supremo Tribunal Federal acatou, aí por parte de uma ação de vocês da Fiente, um questionamento daquela lei do incentivo fiscal e propõe que o CONFAS analise isso e que cada estado tenha a sua autonomia para estipular a sua política de incentivos fiscais. O que acontece é o seguinte, existe uma legislação de 1975
que, então veja, anterior à Constituição Federal, uma legislação que impõe que qualquer incentivo fiscal em matéria de ICMS, que é o principal tributo, Sim. Tá? Qualquer incentivo fiscal, ele deva ser aprovado de forma unânime por todos os estados da federação. Então, vou dar um exemplo. Se Mato Grosso quer dar um incentivo fiscal, ele precisa primeiro aprovar uma legislação interna. Sim. E depois passar pela aprovação de todos os outros estados, de forma unânime. Fato esse que não acontece. Então, qual que é o problema com relação a isso? Não se dá autonomia para o Estado legislar sobre incentivo fiscal. E a Constituição Federal atual, ela preconiza em 5 dispositivos de que o poder público ele tem que fomentar o desenvolvimento dos estados menos desenvolvidos, que é o caso do estado de Mato Grosso, que precisa de incentivo fiscal. A Federação das Indústrias, ela tem uma medida judicial já em trâmite no Supremo Tribunal Federal. A FIENTE pediu para ingressar nesse processo, apresentar argumentos. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, acolheu a tese da federação e credenciou a Federação das Indústrias a defender exatamente a Constituição Federal no sentido de afastar a aplicação dessa lei. Bom, isso por si só já é uma conquista, o fato do STF ter acatado esse argumento. Né? Exatamente. Por quê? Porque percebeu a relevância da questão e credenciou uma entidade, que é o caso da Federação das Indústrias, credenciou uma entidade que tem argumentos técnicos, econômicos e jurídicos para poder defender, então, essa questão. Então, Vitor, satisfação te receber aqui. Você quer saber mais sobre essas discussões e as conquistas do sistema industrial, quando a gente fala até de legislação, acesse o portal da FIENTE, www.fiente.com.br. Obrigado pela sua atenção.